Só um minuto, tá? Que eu apertei o botão para gravar, só que ele ainda não começou. Sejam bem-vindos, alunos do quarto ano A, para a nossa revisão de prova da matéria de Geografia. A prova será realizada amanhã, sexta-feira, dia 12/6. O link será disponível no nosso site a partir das 8 horas da manhã e ficará disponível até às 23 horas, até às 11 da noite. Então, vocês poderão escolher o melhor horário para entrar e fazer a prova, ok? Nós vamos iniciar a nossa revisão de prova pela página 280, 280. Página 280 de Geografia, falando sobre as atividades econômicas do espaço rural. Quando nós falamos de atividades econômicas, nós falamos de quais atividades são feitas que geram lucro, que geram dinheiro, como que as famílias, como que as pessoas que vivem no espaço rural conseguem se manter, conseguem trabalhar e ganhar o dinheiro para o seu sustento, ok? Então, nós temos aí a primeira delas, que é a agricultura. Então, nós vamos grifar esse título, a agricultura, que é a primeira aí, atividade que as pessoas exercem lá no espaço rural para garantirem o seu sustento. Deixa eu só achar meu lápis de cor aqui. Isso. Então, nós vamos grifar aí o título, agricultura. E nós vamos grifar também desde a agricultura até milho. Até o primeiro ponto final aí, milho, tá? Desde a agricultura até a palavra milho. A agricultura, pessoal, ela é a atividade que ela consiste desde a preparação do solo, o cultivo e o cuidado com as plantas, até o momento da colheita. Então, a agricultura, ela cuida das plantações. Então, desde a preparação do solo para receber a semente, aí todo o cuidado com essa semente para que ela cresça saudável, né? Para que esse fruto também se desenvolva, aí até o momento da colheita. Ó, vai ficar assim, grifado a agricultura. Então, essa é a primeira atividade econômica que nós conversamos, que está relacionada às plantações, desde o cuidado do solo até o momento da colheita. Uma outra atividade econômica muito importante do espaço rural é a pecuária. Então, a pecuária, ela é aquela atividade que desenvolve a criação dos animais. Então, nós vamos grifar o título pecuária. E nós vamos grifar até indústrias, ok? Quase até o final do parágrafo, até a palavra indústrias, no segundo ponto final. Por que a pecuária tem uma explicação maior? Porque não é apenas cuidar dos animais. Esse cuidado com os diferentes tipos de animais, eles geram vários produtos diferentes, certo? Então, ela envolve a criação dos animais, como bovinos, suínos, aves, caprinos, equinos e peixes. Então, envolvem vários tipos de animais que servem como alimento. Então, as pessoas se alimentam da carne desses animais, ou o que eles produzem, como é o caso da carne do boi, do leite da vaca, né, do couro. Então, da criação dos animais, eles produzem vários outros produtos, inclusive a matéria-prima, a lã para os tecidos. Tudo isso vem da criação dos animais e vem da pecuária, tá? Então, primeiro é preciso cuidar e criar dos animais, para depois conseguir obter os materiais necessários que vêm deles, tá bom? Então, a pecuária aí é a segunda atividade econômica que gera lucro, que gera desenvolvimento e sustento para as famílias do ambiente rural. A outra página que eu deixei é a 281. Ela continua falando agora de um outro tipo de geração de lucro, que é o extrativismo.
que também acontece lá no espaço rural. O extrativismo nada mais é do que extrair, né? A extração, a retirada, né, de recursos minerais, animais ou vegetais da natureza. Então, a agricultura, ela planta, certo? Mari, desliga o microfone, por favor. Nós estamos na página 281 de Geografia, realizando a nossa revisão para a prova de amanhã. Lembrando que essa revisão está sendo gravada e ficará disponível em nosso site para que vocês assistam e revejam esta aula, ok? Então, falando do extrativismo, o que é o extrativismo? O nome já diz, é extrair, é retirar. Então, eles pegam o que já está na natureza e retiram de lá. Por isso que é o nome extrativismo. Na agricultura, eles plantam, certo? Na agropecuária, eles cuidam dos animais. E no extrativismo, eles retiram recursos minerais, tá? Que podem ser minerais, animais ou vegetais da natureza. Então, eu preciso que vocês grifem aí. O extrativismo consiste na atividade da retirada ou coleta de recursos minerais, animais ou vegetais da natureza. É a explicação que eu acabei de dar sobre o que é o extrativismo. Então, você sabe que o extrativismo é a retirada de recursos da natureza. Agora, existem tipos de extrativismo. Existem 3 tipos, que nós vamos falar sobre eles agora. O primeiro é o mineral. O extrativismo mineral, ele retira do solo. Então, ele vai lá do solo ou do subsolo e procura recursos como ouro, prata, cobre, areia e minério de ferro, como mostra a fotografia. Então, o extrativismo mineral, nós vamos grifar aí. Extrativismo mineral extrai do solo e do subsolo recursos como ouro. E só um exemplo já está bom para ser grifado, tá? É só para a gente entender que esses recursos, eles são retirados lá do solo, e um dos exemplos é o ouro, tá bom? O Bernardo veio falar bom dia para vocês, ó. Vamos lá brincar, Bê? Vamos brincar. Vai, vovó? Não? Deixa. Olha só. Então, depois do extrativismo mineral, nós temos o extrativismo animal. O extrativismo animal, ele consiste na pesca e na caça, porque ele pega da natureza os animais, ok? Então, nós vamos grifar aí o extrativismo animal, consiste na pesca e na caça de alguns animais. Tá? Então, ele extrai, ele pega esse animal da natureza, pescando esse animal, caçando, para daí poder fazer agropecuária, né? Antes, como é que a agropecuária pode existir? A pecuária pode existir se não houver o extrativismo animal. Primeiro, eles precisam extrair o animal que será criado, né? Para daí passar a cuidar dele, ok? E aí nós temos o extrativismo vegetal, que consiste na extração e coleta de recursos vegetais, ou seja, da natureza, das árvores. Nós temos aí exemplo, a madeira, os óleos, as seivas e os frutos. Nós vamos grifar o seguinte: extrativismo vegetal consiste na extração e coleta de recursos vegetais, como madeira. E só o primeiro exemplo já nos serve. Então, nós vemos aí que ele extrai a matéria-prima, né, da natureza, como, por exemplo, a madeira. O próprio nome dos extrativismos já nos dão dicas do que é extraído da natureza. Então, o extrativismo mineral, extraído minério, ok? O extrativismo animal, é extraído tipos de animais. E o extrativismo vegetal, extrai vegetais, como a madeira, óleos, seivas, castanhas, tudo que pode ser localizado aí na natureza. Alguém tem alguma dúvida sobre esses tipos de produção econômica, de atividades econômicas do campo? Se tiver dúvida, é só ligar o microfone. Vocês podem fazer perguntas à vontade, conforme eu vou explicando. Depois isso ficará gravado, caso vocês precisem rever o conteúdo, para estarem preparados para a prova, ok? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Todo mundo entendeu? Manda um joinha para mim. Ah, muito bem, meninas.
Então, agora nós vamos para a página 296, página 296. Nós falamos das atividades econômicas do espaço rural. Quais são os serviços que as pessoas que vivem nesse espaço realizam para garantirem seu sustento e para ganharem dinheiro? Agora, nós vamos falar sobre as atividades econômicas daqui do espaço urbano. Quais são os trabalhos que são exercidos pelas pessoas para ganharem dinheiro aqui no espaço urbano? Então, as principais atividades econômicas são indústria, comércio e prestação de serviços. Então, nós vamos circular em volta desses quadradinhos vermelhos e amarelos que explicam as principais atividades econômicas, só para que vocês entendam como isso funciona. A atividade industrial, ela compõe o setor secundário da economia, porque ela precisa da matéria-prima primeiro. Então, ela está no segundo setor. O comércio e a prestação de serviços fazem parte do setor terciário, ou seja, vem em terceiro plano, ok? Vamos falar um pouco da indústria? A atividade industrial é aquela que pega uma matéria-prima e na indústria ela usa essa matéria-prima para fabricar outro produto, tá? Então, nós vamos grifar aí a atividade industrial transforma a matéria-prima retirada da natureza em produtos industrializados. E depois, nós vamos grifar o exemplo. A indústria de laticínios, que transforma o leite em queijos, iogurtes e doces. É um exemplo. E aí vai ficar assim, ó. Ok? Certo? Agora que nós já vimos a indústria, nós vamos virar para 297, para falar um pouco sobre o comércio e a prestação de serviços. Então, o comércio, ele é o quê? Ele consiste na compra e venda de mercadorias, de produtos. E ele existe em diversos lugares das cidades, em bairros pequenos, grandes, não importa. Existem comércios de todos os tamanhos. Mas o comércio, ele é isso. Ele compra produto industrializado, produto pronto, e revende, tá? Então, nós vamos grifar aí que o comércio consiste na compra e venda de mercadorias. Um bom exemplo que nós vamos grifar aí são shopping centers e restaurantes, supermercados e feiras livres. Todas essas coisas que consistem em comprar e vender mercadorias são comércios, ok? Então, nós vamos grifar. O comércio consiste na compra e venda de mercadorias, e depois shopping centers, restaurantes, supermercados e feiras livres. Ficará assim. Tudo que consiste na compra e venda de mercadorias é comércio, ok? E, por fim, prestação de serviço. Prestação de serviço nada mais é do que uma pessoa prestar os seus serviços. Envolve o trabalho de diferentes profissionais, como professores, engenheiros, bancários, médicos, dentistas, pintores e pedreiros, por exemplo. São pessoas que vendem a si mesmo, o seu próprio trabalho. Nós não vendemos nenhum produto, nós vendemos a nós mesmos. Eu sou professor e o que eu vendo é a minha aula. Sou eu mesma dando aula. Isso é uma prestação de serviço. Eu pego o meu conhecimento e coloco à disposição de outra pessoa. Isso é uma prestação de serviço. Nós vamos grifar, então, que a prestação de serviços envolve o trabalho de diferentes profissionais, como professores, engenheiros, bancários, médicos, dentistas, pintores e pedreiros. Então, como eu acabei de explicar, a prestação de serviço é quando você pega o seu conhecimento e coloca à disposição de outra pessoa. Tá? Existem vários locais próprios para que esses serviços sejam desenvolvidos. Então, o dentista tem lá, né, o ambiente dele, o consultório dele para atender, o advogado também tem o consultório dele, ou nós podemos, em postos de prestação de serviço, como é o posto de saúde,
como é o hospital, que une várias pessoas, como são as escolas, que unem várias pessoas que prestam serviços no ambiente, ok? Então, o ambiente da prestação de serviço, ele pode mudar, pode ser diferenciado, tá bom? Então, nós falamos agora, né, terminamos de falar sobre os tipos de atividades econômicas no espaço urbano. Vocês têm alguma dúvida sobre esses tipos de atividades econômicas? Não, tá tudo certinho? Deixa eu ver o joinha, então, se tá tudo ok? Ok, então agora nós vamos para a página 299. 299. Na página 299, nós vamos falar sobre o crescimento das cidades e os problemas urbanos. Então, a página 299 e 300, ela mostra que devido ao grande crescimento das cidades, alguns problemas surgiram. As cidades cresceram muito rápido. Muitas pessoas vieram para cá. Então, além das pessoas que já cresciam e nasciam aqui, vem gente migrante de outras regiões para cá o tempo todo. Só que a cidade, ela não cresceu para atender esse número de pessoas. Ela ainda não conseguiu estar do tamanho ideal e oferecer os serviços para esse número tão grande de pessoas. E com isso surgiram os problemas. Então, nós vamos grifar aí. Em muitas cidades do Brasil, a quantidade de habitantes é bem maior do que a oferta de serviços públicos. Isso significa que tem mais gente do que serviço disponível. Certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre quais são esses problemas. O primeiro e mais grave, né, de todos, o que a gente vê mais por aí, o que a gente vê em todos os lugares, é a falta de moradia adequada. Então nós vemos muitas favelas, muitas pessoas que constroem suas casas em áreas de risco. Nós vemos no jornal desabamentos, né, enchentes em determinadas regiões, porque é muita gente. Aí os lugares que são adequados para morar já estão cheios, ou as pessoas não têm condições financeiras para morar e comprar. Eles constroem as suas casas em qualquer lugar, né? Então, o primeiro problema é a questão da falta de moradia adequada com preço acessível para todos. Então, nós vamos grifar aí. A falta de moradias adequadas com preços acessíveis tem levado muitas famílias, principalmente as de baixa renda, a morarem em habitações precárias, construídas em lugares impróprios. Então, nós vamos grifar aí até a palavra impróprios. E eu vou mostrar para vocês como ficou. Então, eu grifei aqui o começo, né? Que explica o crescimento populacional nas cidades. E grifei aqui o nosso primeiro problema, que é referente à moradia. Não existe uma quantidade acessível a um preço que todos consigam arcar de moradia adequada para todos, e as pessoas acabam construindo as suas casas em lugares de risco, em lugares não apropriados, mas por falta de opção, por falta de dinheiro, não é mesmo? Um outro problema que também veio devido a esse crescimento das cidades é a quantidade de hospitais e postos de saúde. Então, a saúde pública, nós ouvimos falar muito mal dela, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Nós ouvimos constantemente falar dos hospitais, que os hospitais estão cheios, que os hospitais não conseguem atender a todos, que é preciso ficar em casa exatamente porque não tem leito para todo mundo. E por que que esse problema, nós estamos passando por esse problema? Porque tem muito mais pessoas vivendo aqui do que temos hospitais atendendo. Então, se toda a população fica doente junto, não tem espaço para atender a todos. É exatamente esse problema urbano que nós estamos vivendo hoje. E pelo mundo afora, né? Muitos países e outras cidades estão vivendo o mesmo problema que o nosso. Exatamente porque o número de habitantes é maior do que o número de hospitais atendendo. Então, nós vamos grifar a quantidade de hospitais e postos de saúde e até mesmo de medicamentos ofertados à população das cidades não é suficiente para atender as necessidades de todos. Então, nós vamos grifar aí até a palavra todos, que explica exatamente o que eu acabei de dizer. A população tem um número muito maior
do que hospitais, leitos, medicamentos e postos de saúde. Então, a população é muito grande para pouco hospital, para pouca oferta. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Ficou grifadinho assim, ok? Isso é para que depois vocês possam ler e compreender, porque mais importante do que se preparar para a prova é nos prepararmos para a vida, tá? A escola, ela não prepara vocês apenas para a semana de prova. A escola prepara vocês para a vida futura, para quando vocês forem adultos, para que vocês entendam os problemas que os adultos passam e por quê. Então, a criança que ela estuda e que ela aprende, quando ela se tornar adulta, ela vai compreender os problemas sociais. O porquê que as cidades têm tantos problemas, o porquê que existem tantas reportagens falando disso. Então, o ensino fundamental, ele prepara vocês para a vida, e não só para a prova, tá bom? Vamos continuar falando de problemas urbanos na página 300, porque ainda existem mais dois problemas, existem outros, mas aqui estão os principais. Existem outros dois problemas citados aqui. Primeiro, transporte público. Né? Nessa pandemia também ouvimos falar bastante de transporte público, que os transportes públicos estavam muito cheios e que isso causa risco, né, à saúde, porque todo mundo junto e misturado num único ambiente. É a mesma questão dos hospitais e das casas. São muitas pessoas que vivem aqui para pouco espaço no transporte. O transporte não comporta a ida e vinda de tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Aqui fala de um outro problema também, que é a poluição, né? Muitos carros, muitas pessoas nas ruas causando poluição. Então, nós vamos colocar aqui o baixo investimento destinado ao transporte público e o aumento do número de veículos em circulação nas ruas e avenidas tem causado congestionamentos. Então, esse é o primeiro problema aí do trânsito. Não tem transporte público para todo mundo, e daí cada um quer ir com o seu carro, tudo para na cidade. Depois, mais para frente, vocês vão colocar, além disso, os gases emitidos pelos automóveis aumenta a poluição do ar, causando problemas de saúde à população. Então, tudo isso tem a ver com transporte público, que não consegue comportar e levar todo mundo com qualidade. As pessoas optam por irem cada uma com o seu carro, e daí a superlotação nas ruas causa muito trânsito, congestionamento e principalmente poluição. Ok? Depois disso, nas cidades, não há ofertas de emprego para todos. Então, são muitas pessoas vivendo aqui e não tem emprego para todo mundo. Então, nós vamos grifar aí. Nas cidades, não há ofertas de empregos para todas as pessoas que procuram trabalho. Por isso, muitas delas recorrem a atividades informais para sobreviver. Como, por exemplo, guardadores de automóveis nas ruas ou vendedores ambulantes. Vocês vão grifar até ambulantes. Como não existe um número que atenda a todo mundo de emprego, as pessoas buscam outras formas para garantir o seu sustento. E aqui no espaço urbano, as possibilidades são várias, né? As pessoas podem ser autônomas, fazer comércio ambulante, vender pelas ruas. Por isso que nós vemos pessoas vendendo balas no farol, buscando o seu sustento, não é mesmo? E também as atividades informais, como os guardadores de automóveis, que cobram uma caixinha para olharem os carros. São pessoas que não conseguem emprego e aí buscam uma forma honesta de garantir o seu sustento, tá bom? E todos esses problemas, eles são causados pelo mesmo motivo. O número muito alto de pessoas que vivem nos centros urbanos, então o número de pessoas é sempre maior do que o número de oferta. Então, por isso que esses problemas são causados aqui no espaço urbano, que nós vemos com menos frequência, ou quase não vemos no espaço rural. Porque geralmente no espaço rural moram poucas pessoas, as casas são distantes umas das outras, mas lá eles também têm problemas, tá? Porque às vezes os hospitais são longe, às vezes eles não têm transporte para chegar até as escolas, mas são problemas variados, dependendo aí do espaço rural ou urbano, ok? Agora, nós vamos lá para a página 306,
Página 306. A página 306 e 307, ela fala de interdependência, né? O que é a interdependência? Vou explicar para vocês, só um minutinho, tá? A interdependência é essa relação entre os dois espaços. Por mais que eles sejam tão diferentes um do outro, espaço rural e urbano, por mais que eles estejam em ambientes diferentes do município, né? O espaço urbano seja um, o espaço rural seja outro, as características sejam diferentes, eles têm uma interdependência. Um faz uma troca com o outro. Um depende do outro em determinados momentos. Então vamos ver quando isso acontece? Quando nós precisamos das coisas que são geradas no campo e nós precisamos usá-las na cidade. Então, nós, no espaço urbano, dependemos de muitas coisas que são produzidas no espaço rural. Então, nós vamos grifar aí a primeira linha, ó. Embora o campo e a cidade apresentem características diferentes, esses espaços são interdependentes. Isso significa que o campo depende dos produtos e serviços da cidade, do mesmo modo que a cidade depende da produção do campo. Então, essa explicação que eu acabei de dar, ela está aí no primeiro parágrafo, que nós vamos grifar, desde a palavra embora até o ponto final da produção do campo. Vai ficar assim, ó. Então, como eu expliquei, por mais que sejam diferentes, eles dependem um do outro, eles fazem uma troca um com o outro. E aí nós vamos grifar esse quadradinho aqui, ó, que está dentro da foto, que ele explica quais são as trocas do campo para a cidade. Então, nós vamos grifar isso aí, ó. O campo fornece uma variedade de produtos, sobretudo alimentícios, como frutas, verduras e legumes, para o consumo das pessoas que vivem nas cidades. Nas áreas rurais, também é possível obter as matérias-primas, como madeira e ferro para a fabricação de outros produtos nas indústrias, como os móveis, eletrodomésticos e veículos. Então, nós vemos aqui que, por mais que a produção seja feita na cidade, ela depende de coisas que estão no espaço rural. Tá? Vejam só. Então, aqui nos mostra que, além dos alimentos, das plantações, né, da pecuária e da agricultura, também existem as matérias-primas, como a madeira, o ferro, o couro, que também vêm lá do espaço rural para o espaço urbano para serem fabricados nas indústrias. Agora, na página 307, nós vamos fazer o mesmo processo de grifar o quadradinho da imagem com a explicação do que a cidade fornece para o campo. A cidade fornece vários tipos de produtos, principalmente os industrializados. Então, os produtos já prontos são fabricados no espaço urbano e aí vão para o campo, como móveis, aparelhos eletrônicos, roupas, calçados, as pessoas que vivem no campo. Também fornece maquinário e equipamentos para o trabalho dessas pessoas, como tratores, aradores e plantadeiras. Além disso, na cidade, são oferecidos serviços que podem ser utilizados por pessoas que moram no campo. Entre eles estão os de assistência médica, veterinária, serviços de saúde e os bancários. Então, quem mora no campo pode utilizar qualquer um desses serviços nas cidades. Então, nós pegamos a matéria-prima do campo e depois eles compram de nós os produtos já prontos, como celulares, eletrodomésticos, roupas, sapatos, até as máquinas que são usadas nas grandes plantações, como os tratores. Tudo isso é fabricado aqui na cidade, no espaço urbano, e depois é vendido para o campo. Tá certo? Então, por mais que sejam diferentes, um espaço depende do outro, né? Nós dependemos deles com as alimentações e com as matérias-primas, e eles dependem do nosso espaço, com os produtos já prontos e industrializados, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão da interdependência? A interdependência tem um nome difícil, mas é exatamente isso. É a dependência de um espaço para com o outro. Um espaço depende do outro, eles fazem uma troca, certo? Ninguém tem dúvida? Ficou tudo muito bem explicadinho?
Então, nós chegamos ao fim, né? 307 é a última página aí para avaliação. Lembrando que essa avaliação ficará disponível no nosso site, num link amanhã, sexta-feira, dia 12, a partir das 8 da manhã. Ficará disponível até às 11 horas da noite. Escolham aí um horário perfeito para vocês, porque só pode acessar uma vez. Lembrando que na prova de português existiam perguntas que pediam mais de uma alternativa para ser marcada, mas o sistema não autorizou essa marcação. Não tem problema. Se a única alternativa que você assinalou for correta, a pergunta valeu um ponto, tá bom? Não precisa se preocupar com isso. Eu tô repetindo porque ainda tenho mamães e papais me perguntando por e-mail. Então, avisem que podem ficar tranquilos, que a prova de português ela exigia mais de uma alternativa, mas o sistema não autorizou. Então, eu vou considerar se a única que vocês marcaram, se ela for a correta, uma das corretas, a pergunta valeu um ponto, tá bom? Podem ligar os microfones para a gente se despedir. Eu agradeço muito a presença de vocês, três meninas maravilhosas, que mesmo podendo assistir isso gravado, estão aqui comigo, ao vivo. Então, muito obrigada, meninas. Adorei a companhia de vocês. Eu estou morrendo de saudades, tá bom? Assistam o vídeo de novo, caso seja necessário, lá no nosso site. E desejo uma boa prova. Lembrando que hoje, sim, tem prova de inglês no cronograma de vocês. Então, além da prova de matemática, vocês têm prova de inglês, tá bom? Então, lá no nosso site, na aba multidisciplinar, vai ter um link para a prova de inglês da tia Beatriz. Deu para entender? Sim? Tem alguma pergunta sobre isso? Não? Então tá bom, não esqueçam, hoje tem prova de matemática, que lá no site da professora de matemática, mas também tem prova de inglês, e o link está lá na aba multidisciplinar, onde eu coloco inglês, espanhol e educação física. Tá bom, meus amores? Amanhã também vai estar disponível o link para a prova de espanhol, do tio Mike, também vai estar disponível lá na multidisciplinar, tá bom? Beleza? Tá bom. Beijo, beijo. Amo vocês. Tchau, saudades. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.